Olá, tudo bem? Meu nome é Alan, sou jornalista e esse é o canal do Ingresso na Arte. No vídeo de hoje os assuntos são políticas culturais e cinema. Primeiro a fechar e provavelmente o último a abrir, o setor cultural tem se reinventado e exigido políticas públicas para a manutenção de suas atividades. Desde março, quando cinemas, teatros, galerias de arte e museus foram fechados, os artistas têm migrado para a internet para continuarem mostrando seus trabalhos. Desde então, peças de teatro têm sido adaptadas para as redes sociais, filmes que seriam lançados no cinema têm sido exibidos em streaming e galerias de arte e museus têm promovido exposições virtuais. Mas nada disso substitui a necessidade da ajuda financeira para a manutenção de espaços culturais, de companhias de teatro e, sobretudo, a sobrevivência de artistas informais. Na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro Boris Johnson surpreendeu a todo o setor cultural ao anunciar um pacote de 2 bilhões de dólares para a classe artística, que fez muita pressão no governo britânico para que fosse realizada, fosse feita alguma medida para ajudar a cultura da Grã-Bretanha. E foi uma pressão de artistas desconhecidos e também de nomes populares e globalmente famosos, como por exemplo do ator Tom Hiddleston, o Loki dos filmes Vingadores, que em entrevista ao jornal The Guardian comentou a dificuldade do teatro britânico em meio à pandemia do coronavírus. E a decisão do Boris Johnson fez com que o Jesse Green, um crítico de teatro do jornal New York Times, escrevesse um artigo criticando o governo do Donald Trump, que até o momento não anunciou nenhuma medida para ajudar a classe artística norte-americana. Mas não só isso, nesse mesmo artigo que tem o título de Hoping for a Theatre Bailout, Better Head to London, ou Esperando uma ajuda para o teatro, melhor ir para Londres, o Jesse Green também faz uma crítica à classe artística norte-americana, que até o momento não se uniu para pressionar o governo federal. No Brasil, sobretudo pelas redes sociais, a classe artística, e aí eu incluo cineastas, atores, atrizes, cantores, cantoras, produtores de teatro, donos de teatro, enfim, fizeram muita pressão para que o governo federal sancionasse a Lei Aldir Blanc. Essa lei vai oferecer um pacote de 3 bilhões de reais para o setor cultural, incluindo uma ajuda financeira para a manutenção de espaços culturais e um auxílio de 600 reais para os artistas informais. Essa lei é de autoria da Benedita da Silva, deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro. E algumas semanas depois do anúncio, da sanção da Lei Aldir Blanc, a classe cinematográfica, incluindo exibidores, distribuidores, donos de salas de cinema, lançou a campanha #Juntos pelo Cinema, a fim de fortalecer o vínculo do cinema com o seu público. E por meio dessa campanha, que já divulgou um vídeo que fala sobre a magia do cinema, a classe cinematográfica quer mostrar quais serão os protocolos que ela vai seguir ao reabrir as salas de cinema, algo que deve acontecer muito em breve em algumas cidades do país, incluindo São Paulo. E quando as salas reabrirem, além de exibirem as estreias da semana, as salas de exibição vão também exibir grandes sucessos e também clássicos do cinema nacional dentro do festival De Volta para o Cinema. Mas nem tudo é alegria, infelizmente, quando o assunto é política cultural no Brasil. Há algumas semanas, o Teatro Oficina teve que sair de uma casa que ocupava desde 2005 por conta da especulação imobiliária, onde inclusive guardava parte de seu acervo de mais de 60 anos de história. Trata-se de figurinos, peças da Lina Bobardi, que projetou o Teatro Oficina, também cartazes de peças e cadernos de anotações do Zé Celso Martinez Corrêa. Enfim, todo o material que precisa de um lugar adequado para não se deteriorar. A companhia teve que levar esse material para sua sede na Rua Jaceguai, também na capital paulista. Para você ter uma ideia da importância deste acervo, eu recomendo que você assista ao vídeo 61, O Fio Não Tem Fim, disponível no canal do YouTube do Oficina, que mostra um pouco da história dessa companhia, que tem mais de 60 anos, e também mostra bastidores e cenas incríveis de espetáculos históricos, como por exemplo O Rei da Vela e Roda Viva, encenados pela primeira vez na década de 1960, e também de espetáculos como Sertões, cujas peças foram apresentadas a partir dos anos 2000. Enquanto a companhia não pode se apresentar para o público em meio à pandemia do coronavírus, eu recomendo que vocês continuem assistindo às lives antropófagas que o Teatro Oficina tem promovido em seu Instagram. Em uma delas, por exemplo, as atrizes Silvia Prado e Naishi Laila comentam como a realidade, o que rodeia o Teatro Oficina, influencia a dramaturgia da companhia. Elas comentaram, por exemplo, como as manifestações de junho de 2013 influenciaram o texto, a peça Cacilda, 3 pontos de exclamação, Glória no TBC e 68 aqui agora.
Elas revelaram que há poucos dias da estreia desse espetáculo foram criadas novas cenas para mostrar nesse espetáculo as reivindicações sociais daquelas manifestações e também para criticar a violência policial, fato que continua acontecendo até hoje, tendo como os principais vítimas a população periférica e a população preta brasileira. Como eu falei, o Teatro Oficina está parado por conta da pandemia do coronavírus e tem pedido a ajuda de quem gosta da companhia por meio de várias benfeitorias. Então, se você quiser saber como ajudar o Teatro Oficina, entra no Instagram do Teatro Oficina e lá tem mais informações. E para terminar o vídeo de hoje, o assunto é cinema. Quem disse que no Brasil não teve um festival de Woodstock? O documentário Barato de Iacanga, disponível no Netflix, mostra que sim, tivemos um festival de Woodstock para chamar de nosso. Esse festival se chamou Festival de Águas Claras e aconteceu nos anos de 75, 81, 83 e 84 na cidade de Iacanga, a 380 quilômetros de São Paulo. O documentário entrevista os seus criadores, entre eles o Leivinha, que tinha mais ou menos 22 anos na época da primeira edição do Festival de Águas Claras, que atraiu basicamente a comunidade hippie de todo o Brasil que chegava a Iacanga de carona. E teve uma história muito inusitada. A princípio, o Leivinho e seus irmãos queriam apenas fazer um churrasco com os amigos e chamar alguns artistas para tocar nessa festinha. Acontece que vários músicos passaram a se autoconvidar para participar deste festival, dando pontapé à primeira edição do festival, que não agradou muito às autoridades de polícia e também de segurança, que não viam com bons olhos essa coisa de desbunde, essa coisa de sexo, drogas e rock and roll do Festival de Águas Claras, proibindo inclusive por alguns anos festivais hips. Aliás, isso fez com que o festival só acontecesse, a segunda edição do festival só acontecesse 6 anos depois, em 1981. E o Leivinha só conseguiu autorização para a realização da segunda edição do Festival de Águas Claras porque ele trocou um pouco, mudou um pouco o caráter hippie desse festival, convidando vários artistas da música popular brasileira para se apresentar no Festival de Águas Claras. Entre eles, nós temos o Jorge Maltner, o Raul Seixas, o Gilberto Gil, a Anastácia, o Moraes Moreira, o Alceu Valença, que segundo Leivinha foi o responsável pela maior comoção popular da história do festival, também o Hermeto Pascoal, que segundo os organizadores tocou ali por cerca de 2 horas no seu show convencional e depois por mais 2 horas tocou sua flauta em frente, sentado no palco para quem estava lá nessa fazenda de Iacanga. E claro, talvez o grande momento do festival foi o show do João Gilberto, que se apresentou no ano de 1983. O João Gilberto aceitou o convite, para surpresa de muita gente, visto que ele não gostava de fazer muito show, e fez, segundo amigos do João Gilberto, o grande show de sua carreira. E claro, poderia ter dado muito errado, uma vez que o João Gilberto era conhecido por reclamar do som dos locais onde ele se apresentava. E quando ele subiu no palco, rolou uma certa tensão, porque assim que ele subiu ao palco, rolou uma microfonia, mas ele deu uma relaxada, não abandonou o palco para a alegria de todo mundo e fez um dos grandes shows do Festival de Águas Claras e, como eu falei, de sua carreira. Mas nem tudo foi som, deu muito certo no Festival de Águas Claras. Em 1984, depois de alguns meses da realização da terceira edição, em 83, o festival aconteceu novamente, mas foi atrapalhado por uma grande quantidade de chuva que caiu na cidade de Iacanga, fazendo com que vários artistas, incluindo João Gilberto e Luiz Melodia, dissessem não se apresentassem nesse festival com medo, talvez, de que algo acontecesse. Também aconteceram vários problemas de som. E o Festival de 84, detalhe, foi o primeiro festival de Águas Claras patrocinado. Mas talvez alguns dos grandes outros momentos do Festival de Águas Claras foi, por exemplo, o discurso do pai do Leivinha, na edição, se eu não me engano, de 1981, que ele comenta no documentário. E o pai do Leivinha pediu para subir ao palco e deu o seguinte texto: "Vocês, audiência, são meus filhos. Os jornalistas estão falando mal de vocês aqui, dizendo que só tem maconheiro, bandido, marginal. Reúne 150 jornalistas, põe eles aqui para ver se não sai uma briga. Duvido que não saia uma briga. Vocês são quase 10 mil pessoas, não teve nenhuma discussão, não teve nada. Isso foi a maconha que fez? Bendita seja a maconha." Claro que ele foi ovacionado para quem estava lá no Festival de Iacanga. O documentário Barato de Iacanga, como eu falei, está disponível no Netflix e ganhou o prêmio do júri do Festival Inédit Brasil, que é dedicado a documentários de música. Bom, eu fico por aqui lembrando que no Instagram do Ingresse na Arte, @Ingresse na Arte, diariamente eu posto notícias do universo cultural. Então, se você ainda não segue esse Instagram, entra lá.
Até a próxima. Tchau, tchau.